Baton Rouge recebeu Danica Morgan, uma agente especial negra, com escárnios e insultos racistas nas ruas, apenas 7 anos depois de ela ter servido o seu país arriscando a vida. Pior ainda, ela foi empurrada contra uma parede por um policial branco que a olhou com desprezo, lançou acusações falsas e a algemou em público com humilhante facilidade, através de olhos obscurecidos pelo preconceito e alimentados por um senso distorcido de autoridade. Ninguém viu uma veterana que lutou pela sua nação. Viram apenas a sua pele. À medida que o sistema se movia para esmagá-la sob o peso da burocracia e do preconceito, uma verdade horrível veio à tona. E as mesmas pessoas que afirmavam servir a justiça foram forçadas a pagar um preço que nunca imaginaram. Quantas vezes uma mulher negra precisa provar sua inocência simplesmente porque ousou não baixar a cabeça? De onde você está assistindo a isso? Deixe um comentário e fique até o final para ver como tudo se desenrola. O clique metálico das algemas soou friamente ao redor dos pulsos de Danica Morgan, sob os raios oblíquos do sol do fim da tarde que brilhava sobre uma rua da Louisiana, ainda fervilhando com o calor do verão. O asfalto queimava como se fosse rachar sob seus pés, mas nada era mais quente do que a mão do policial branco pressionando seu ombro contra a parede de tijolos cinzentos de uma mercearia na esquina. Coopere. Não torne isso mais difícil para você, disse o policial Blake Simmons, com voz baixa e pesada, o maxilar cerrado como alguém tentando esconder a raiva sob uma fina camada de autoridade. Mas seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros que refletiam o céu escaldante, não conseguiam esconder o desprezo que escorria pela nuca de Danica como ácido. Ela não resistiu, não chorou, não baixou a voz. Ela apenas ficou ali, com as costas encostadas na parede, uma mão algemada, o outro ombro imobilizado por um homem quase 2 vezes maior que ela. Nenhum pedido saiu de seus lábios, apenas uma quietude tão composta que se tornou perigosa. Aquela calma, mais do que qualquer outra coisa, era o que perturbava Simmons. Ao lado dele, Tucker Reeves, um policial mais jovem e magro, com o mesmo uniforme, mas com uma presença mais fria, estava de braços cruzados. Ele não se intrometeu, não se moveu. Simplesmente inclinou a cabeça ligeiramente, apertou o botão do rádio atrás das costas e falou com voz firme. Uma mulher negra, comportamento agitado, possivelmente armada, solicitando reforço imediato. Repito, possivelmente armada. Sua voz era perturbadoramente calma, como se estivesse descrevendo um produto defeituoso, não um ser humano. Mas, em seus olhos, um sorriso malicioso permanecia, como se estivesse assistindo a uma performance cujo final ele já conhecia. A multidão começou a se formar. Alguns ficaram atrás de postes de luz, outros pararam seus carros e abaixaram as janelas. Mas todos mantiveram distância, como se estivessem acostumados à visão de uma mulher negra sendo imobilizada contra uma parede. Tão acostumados que deixaram de acreditar que aquilo era errado. Tão acostumados que os celulares foram sacados para transmitir ao vivo mais rápido do que qualquer instinto de intervir. Gritos surgiram atrás. Ela não fez nada! Tire as mãos dela! Mas ninguém deu um passo à frente. Ninguém puxou Simmons para trás. Nesse espaço onde a lei estava sendo aplicada, as algemas eram mais frias do que qualquer coração humano. Danica desviou o rosto do sol que queimava seus olhos. Apesar de algemada de um lado, ela permaneceu ereta, recusando-se a deixar Simmons empurrá-la para baixo, com a mão livre fechada, tendões à mostra, mas firme. É assim que você trata uma mulher que está comprando uma garrafa de água em plena luz do dia? Perguntou ela, com voz firme, cada palavra cortando a pretensão que envolvia o policial como uma lâmina. Simmons se inclinou para mais perto, suas palavras sibilando entre os dentes cerrados. Eu lido com pessoas que se acham acima da lei. Não pense que sua identificação militar vai te salvar. Danica inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos escuros sem medo, sem súplica, apenas com uma coisa que fez Simmons se contorcer até o âmago, a crença inabalável de que ela não era inferior a ele. A câmera da transmissão ao vivo mudou. Uma nova legenda apareceu. Polícia algemando mulher negra inocente na 8ª rua. Alguém por perto, vem agora. Sirenes uivavam à distância, como a abertura de uma sinfonia em que todas as notas haviam sido tocadas séculos atrás com preconceito. Cada passo que se aproximava era uma batida de tambor de poder. Mas Danica Morgan, sob todos os olhares perscrutadores, contra o tijolo frio e uma lente de câmera trêmula, continuava de pé. Uma mão estava amarrada, mas sua cabeça nunca se curvou. Tudo se desenrolou 45 minutos antes, quando Danica Morgan caminhava lentamente pela calçada rachada pelo sol de South Baton Rouge.
Ela vestia uma camiseta cinza justa, calças cargo finas e tênis gastos. Nada em sua aparência indicava que ela já havia usado um uniforme, empunhado um rifle ou cruzado a linha entre a vida e a morte, centenas de vezes. Mas a maneira como ela caminhava, ereta, com os olhos para frente e os ombros nunca relaxados, falava mais alto do que qualquer distintivo. Ela era alguém que havia passado pela guerra e sobrevivido. Sobreviver à guerra, porém, não significava ser bem-vinda em casa. Danica tinha acabado de passar pela esquina onde costumava pular corda com as crianças da vizinhança, quando um grupo de homens reunidos em frente a uma loja de bebidas em ruínas voltou os olhos para ela. Um deles, fumando um cigarro, apertou os olhos e gritou: "Ei, garota, onde você vai?" Andando como uma maldita generala. Um homem branco, de aparência rude, com a voz arrastada, mais alta o suficiente para garantir que ela ouvisse. O segundo homem, mais jovem, com jeans rasgados e uma camiseta regata encharcada de suor, bufou e acrescentou: "Provavelmente indo para um teste para a J-Queen ou algo assim." Só de olhar para ela já suga a testosterona do ar. Todos riram, não do tipo de risada entre amigos, mas daquelas risadas afiadas, cheias de microagressões. Era parte piada. Parte lembrete de que, aos olhos deles, uma mulher negra andando sozinha com confiança e roupas simples era algo absurdo, suspeito, fora do lugar. Outro cara, magro, com cabelos emaranhados que não viam um pente há semanas, estreitou os olhos e disse, meio zombeteiro, meio sério: "Você parece um policial ou um agente penitenciário." Devíamos levantar as mãos agora? Danica diminuiu o passo por um segundo. Não por hesitação, mas porque sabia exatamente o que aquele tom significava. Nenhum deles xingou, nenhum usou insultos explícitos, mas cada palavra carregava a mesma mensagem. Você não pertence a este lugar. E ainda somos donos deste espaço com nossas risadas, nossos olhares. Ela não se virou, não respondeu, não lhes deu a satisfação de uma reação. Mas atrás dela, mais uma voz gritou, arrastando as palavras e cheia de significado. Se alguém gosta de você no exército, então talvez o mundo esteja acabando. Eles não sabiam quem ela era. Não sabiam que ela havia pisado em campos de batalha no Oriente Médio, liderado equipes de operações especiais de elite em missões secretas. Para eles, ela era apenas uma mulher negra cuja postura eta parecia um desafio. E isso, por si só, a tornava alvo de zombarias. Danica continuou andando, sem olhar para trás. Mas, dentro dela, uma velha ferida havia sido reaberta, como uma melodia esquecida que de repente tocava o único compasso inacabado que ela pensava ter apagado. Essa rua, que antes era tudo o que ela chamava de lar, agora parecia um palco desgastado. E ela, a artista, não era mais bem-vinda de volta. 7 anos. 7 anos atrás, Danica havia saído desse lugar com seu primeiro uniforme militar, logo após colocar uma medalha de bronze no caixão de sua mãe. Viola Morgan, uma enfermeira aposentada, morreu na parte de trás de uma ambulância depois que o hospital mais próximo se recusou a interná-la por não ter seguro oficial. Disseram que estava lotado, mas Danica sabia a verdade. Essa área predominantemente negra e de baixa renda nunca fora prioridade. Ela segurou a mão fria da mãe naquela noite, sentindo a respiração enfraquecer enquanto os paramédicos discutiam pelo rádio. Não podemos levar outro paciente. Este não tem a documentação adequada. Documentação. A palavra favorita do sistema. E algo que Danica carregava consigo desde então, agora na forma de uma identidade militar carimbada, United States Navy SEAL na ativa. Não salvou sua mãe, mas pode ser o suficiente para fazer alguém pensar 2 vezes antes de empurrá-la para o mesmo fim. Danica entrou em uma loja de esquina, um lugar sujo com luzes amarelas piscando e prateleiras inclinadas de refrigerantes. O dono da loja, um homem branco magro chamado Roy, olhou para ela por cima dos óculos caídos, com os olhos cautelosos. "Só uma água fria", disse ela, colocando US$ no balcão. Roy não disse nada. Ele silenciosamente tirou uma garrafa do refrigerador. Danica pegou-a, acenou levemente com a cabeça e virou-se para sair, com os olhos ainda fixos nela, como se não acreditasse que uma mulher negra andando sozinha só quisesse comprar água. Ela saiu pela porta de vidro, fazendo um leve tilintar. E naquele exato momento, uma sirene de polícia soou ao longe. Seu instinto a fez se virar, os olhos procurando rapidamente a origem do som. Algo dentro dela se mexeu, apenas vagamente, como o calor do asfalto, roçando uma velha cicatriz. Ela tomou um gole de água, sua mão apertou a garrafa com um pouco mais de força. À distância, acima do barulho do trânsito e das cigarras, ouviu-se uma voz estridente no rádio da polícia. Suspeita negra, possivelmente armada, camisa cinza, calça escura.
O barulho suave de pneus roçando o meio-fio fez Danica olhar para cima. Um carro de patrulha branco e azul de Baton Rouge parou a poucos metros dela, com as rodas pressionando levemente a borda da grama queimada pelo sol, como se estivesse marcando território. Não apenas na calçada, mas em sua própria presença. A janela baixou lentamente e um rosto apareceu. Policial Blake Simmons, cerca de 40 anos. Pele bronzeada, queixo quadrado, óculos escuros refletindo sua imagem como uma ameaça silenciosa. Você está sendo observada. Seu uniforme estava impecável. O distintivo brilhando no lado esquerdo do peito, o braço direito apoiado casualmente na moldura da janela com a facilidade de alguém acostumado a controlar todos os ambientes em que entrava. Boa tarde, Simmons começou. Voz firme, mas com um leve tom de ênfase. Acho que nunca a vi por aqui. Acabou de se mudar. Danica parou de andar e se virou para ele. Seu olhar era firme, sua voz calma e comedida. Eu cresci aqui. As palavras não continham desafio, mas fizeram Simmons estreitar os olhos como se ela tivesse dito algo errado. É mesmo? Ele respondeu, levantando uma sobrancelha. Patrulho esta área há quase 2 décadas. Nunca a vi. Ou talvez você esteja apenas de passagem por algum motivo. Sua voz era cheia de suspeita dissimulada, mas a maneira como ele disse "de passagem" tinha várias conotações. Uma daquelas insinuações vagas que homens como Simmons reservavam para mulheres negras andando sozinhas. Ela não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos nos dele. Estou apenas caminhando. Não há nada de incomum nisso. Simmons acenou levemente com a cabeça, como se estivesse avaliando as opções. Seus olhos estavam escondidos atrás dos óculos, mas um meio sorriso começou a surgir em seus lábios. Certo. Apenas caminhando. Mas você entende. É nosso trabalho manter a vizinhança segura. Tem aparecido muitas caras desconhecidas ultimamente, e você não parece ser daqui. Danica franziu um pouco a testa, mas não recuou. Como é que é alguém daqui? Naquele momento, Simmons inclinou-se ligeiramente para a frente, como se estivesse a inspecionar um produto em busca de arranhões. É que nem toda a gente anda como você. De costas direitas, olhos para cima, como se estivesse a tentar provar alguma coisa. Danica soltou uma risada baixa, mas não era a risada de alguém humilhado. Era o tipo de risada que qualquer pessoa que já passou por preconceito conhece bem. Suave, firme e afiada o suficiente para cortar. Não estou provando nada. Só estou andando na rua onde nasci. Simmons inclinou a cabeça, com a mão ainda apoiada levemente no volante. Nasceu aqui, hein? Engraçado, muita gente diz que este lugar é o seu lar, mas nunca viveu realmente como tal. Danica não respondeu imediatamente. Em sua mente, cada uma das palavras dele parecia lâminas envoltas em seda. Sem gritos, sem insultos, apenas cheias de implicações, que ela não pertencia àquele lugar, que estava apenas de visita, que sua presença, por mais legal que fosse, ainda era indesejada. Acho que o lugar onde você mora importa menos do que a forma como as pessoas tratam umas às outras. Essa resposta fez Simmons parar. Um silêncio tenso pairou entre eles, como a superfície da água antes de quebrar. É justo, disse ele com um aceno de cabeça. Só que algumas pessoas se esforçam demais para ser diferentes e depois se perguntam por que as pessoas notam. Um carro que passava interrompeu brevemente a conversa. Simmons ficou em silêncio por um instante. Então, inclinando-se ligeiramente em direção à janela aberta, ele disse: Sabe, por aqui, mulheres jovens como você tendem a se meterem em encrencas, traficar armas, tomar decisões erradas. Então, eu tenho o direito de ser cauteloso. Danica cruzou os braços, sem mover os ombros. E minha postura fez você pensar que eu traficava armas? Essa pergunta, feita com calma, deixou Simmons sem reação por um segundo. Ele congelou, ajustou o assento. Estou apenas fazendo meu trabalho. Tudo bem, disse Danica. E eu estou fazendo o meu, dando uma volta. Do outro lado da rua, as pessoas começaram a notar. Uma criança de bicicleta olhou na direção deles. Uma senhora idosa na varanda do segundo andar parou de varrer. Simmons também os viu, mas ainda não tinha terminado. Nome? Não estou sendo detida e não cometi nenhum crime. Você não tem o direito de perguntar. Sua voz não estava elevada, mas era clara, firme e estável o suficiente para fazê-lo sentir, pela primeira vez, que estava sendo desafiado por alguém que ele pensava que iria ceder. Mas não cedeu. Simmons riu, mas um tom sutil apareceu em sua voz. Mulheres como você sempre acham que estão sendo caçadas, mas talvez seja essa atitude que chama a atenção.
Aquela frase perfurou a armadura que Danica usava há 2 décadas. Atitude. Foi assim que ele chamou. Como se ela, a mulher que liderara equipes através das linhas inimigas, que tirara civis dos escombros sob fogo inimigo, que saudara caixões cobertos com bandeiras, fosse agora o problema nas ruas de seu próprio país, o país pelo qual arriscara tudo. E, no entanto, ali estava ela, negra, mulher, silenciosa, mas sem se curvar, vista como uma ameaça simplesmente por não recuar. Quanto sacrifício é suficiente para ganhar o direito de andar em paz no solo que jurou proteger? Ela se perguntou. Então Danica apertou a garrafa de água com mais força, mantendo os ombros retos. Ela sabia que, nesta América, uma pessoa negra nem sempre podia andar sem ser questionada. Mas se ela baixasse a cabeça agora, como a próxima geração acreditaria que tinha o direito de andar de cabeça erguida? A brisa da tarde soprou suavemente sobre o toldo enferrujado da antiga farmácia do outro lado da rua, mas não fez nada para dissipar a tensão que se espalhava do carro da polícia. Nome, repetiu Simmons, agora com a voz mais baixa, mas mais pesada, como uma ordem envolta em civilidade. Danica não falou nada. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso lateral da calça, abriu uma pequena carteira e tirou um cartão de identificação verde com bordas afiadas. Sua identificação militar, claramente marcada como Tenente Danica Morgan, Navy SEAL dos Estados Unidos, na ativa. Ela o segurou alto o suficiente para que ele pudesse ver, não muito perto, e não disse nada. Simmons pegou o cartão entre 2 dedos, levantando-o em direção à luz oblíqua do pôr do sol. Um sorriso malicioso surgiu no canto dos lábios dele. Tenente Morgan, leu em voz alta, pronunciando cada sílaba como se estivesse interpretando um oficial da alfândega em algum drama ruim sobre controle de fronteira. Navy SEAL? Sério? A pergunta não esperou por uma resposta. Não precisava. A descrença já estava estampada em sua voz. Sabe, disse ele, virando o cartão nas mãos como se estivesse procurando uma laminada solta. Já vi alguns falsos como este em feiras de condado. Quanto você pagou pelo seu? Danica não disse nada. Ela olhou diretamente para Simmons. Sem desculpas, sem medo, sem explicações. E esse silêncio parecia perturbá-lo mais do que qualquer protesto poderia. Ele abaixou o cartão, olhando para trás como se fosse verificar pelo rádio, quando de repente outra figura surgiu. O policial Tucker Reeves saiu de um carro de patrulha diferente, alto, pálido, loiro com cabelo à escovinha, movendo-se silenciosamente para ficar atrás de Simmons. Danica nunca esperava ser resgatada. Mas por um breve segundo, quando Reeves apareceu, ela pensou: talvez desta vez seja diferente, que mesmo em uma realidade impregnada de preconceito, ainda poderia haver espaço para a justiça aparecer de uniforme. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, acenou com a cabeça, não de forma amigável, mas também não fria. Ela deu meio passo, cumprimentou-o, simplesmente. Boa noite, policial. Você poderia verificar. Meu nome é Tenente Morgan. Minha identificação militar é válida. E eu? Uma risada curta escapou de Reeves, desdenhosa, carregada com o tipo de desprezo que deixava claro que nada do que ela dizia importava. Ah, entendo, disse ele, arrastando as palavras enquanto olhava para Simmons, exibindo um sorriso fino como um fio. Parece que temos uma guerreira aqui. Tipo uma figura de ação de Hollywood, só que com a pele mais escura. O peito de Danica se apertou. Não por causa do insulto, isso não era novidade, mas por causa da onda de frio que percorreu sua espinha. Aquela frágil centelha de esperança que ela acabara de se permitir sentir agora estava sendo brutalmente esmagada, sem hesitação. Aquela esperança, pequena e vulnerável, tinha sido a única coisa que ela carregava consigo nos lugares mais perigosos da Terra. E agora estava jogada no chão por 2 homens vestindo o uniforme da justiça. Danica estendeu a mão e recuperou sua identidade com um movimento firme e preciso. Sem pressa, sem amargura, apenas um movimento para proteger o último resquício de dignidade que ela construíra ao longo de uma vida de serviço. Simmons olhou para Reeves. Seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi trocada, mas um entendimento passou entre eles. Uma aliança silenciosa ligada pelo poder e pela arrogância, capaz de ferir sem sacar uma única arma. Acho que é necessária uma verificação mais aprofundada, disse Simmons em tom lento e seco, como se estivesse lendo um manual. Este documento não me deixa tranquilo. E francamente, pela maneira como ela olha para mim, parece que se esqueceu de quem tem o direito de fazer perguntas aqui. Reeves esboçou um meio sorriso, com o olhar vazio. Tenho que admitir, disse ele. Ela tem ar de líder. É uma pena que tenha vindo ao lugar errado. Algumas pessoas começaram a notar. 2 policiais e uma mulher negra, muito visíveis para serem ignorados.
Danica permaneceu firme, com os olhos fixos no final da quadra, onde anos atrás sua mãe havia chamado uma ambulância em vão. Ela já acreditara que os Estados Unidos seriam diferentes quando voltasse, que o uniforme e sua lealdade lhe renderiam reconhecimento como ser humano. Mas ali, no mesmo solo que a criara, essas esperanças estavam se dissolvendo sob as palavras frias e os olhares vazios de dois homens uniformizados. Sob a luz dourada e intensa de uma tarde, em Baton Rouge, o ar parecia congelar quando Tucker Reeves se inclinou ligeiramente, pressionando a mão contra o rádio preso ao ombro esquerdo, com a voz firme, mas cada palavra carregada de intenção. Unidade 527. O suspeito é uma mulher afro-americana, com aproximadamente 35 a 40 anos. Apresenta comportamento não cooperativo, verbalmente agressiva, agitada, possivelmente armada, solicitando reforços para garantir a segurança da área. As palavras saíram de sua boca como qualquer despacho de rotina, mas o tom, a cadência e a estrutura levavam a um único resultado. Danica era agora uma ameaça, e ela pôde sentir isso instantaneamente. Não era um mal-entendido, era o primeiro sinal deliberado de algo muito maior. Um sistema que não precisava de balas para destruir uma pessoa, apenas uma narrativa. Danica encarou Reeves, com os olhos afiados como lâminas. Da calçada, murmúrios começaram a surgir. As pessoas ao redor não eram estranhas à presença policial, mas o que chamou sua atenção agora era a expressão no rosto da mulher encurralada. Danica respirou fundo. Ela se virou para a multidão, seu olhar percorrendo rapidamente até parar em uma mulher de meia-idade com pele morena segurando um telefone, sua mão tremendo levemente, mas a câmera mantida firme ao nível dos olhos. Eu sou a Tenente Danica Morgan, ex-oficial da SEAL dispensada com honra. Estou em uma calçada pública. Não agredi ninguém. Não saquei nenhuma arma. Apresentei uma identificação militar válida. Todos vocês viram isso. Sua voz soou clara, comedida, firme, mais alta do que qualquer defesa poderia ser. Naquele momento, ela recuperou o controle da cena, não como suspeita, mas como testemunha de si mesma. Um jovem, de óculos escuros perto da loja da esquina, assinou com a cabeça. A garota ao lado dele se inclinou, sussurrou algo e então pegou seu celular. Um homem mais velho com uma bengala debaixo de uma árvore gritou com um sotaque sulista carregado. Aquela senhora estava apenas falando. Eu vi ela mostrar a identificação claramente. Esses dois estão agindo como se ela fosse algum tipo de demônio. Blake Simmons olhou de soslaio para Reeves, com a mandíbula tensa por meio segundo. Ele não esperava por isso. Ele inclinou a cabeça para perto de Reeves e murmurou. Impedir que a multidão se aproxime. Vou lidar com ela seguindo o protocolo. Reeves rolou os ombros levemente, os olhos examinando o número crescente de moradores que observavam das varandas, calçadas e atrás de portas entreabertas. Seus óculos escuros refletiam dezenas de celulares levantados, olhares suspeitos e sussurros que ganhavam volume. Ele sabia que um movimento errado poderia transformar isso em algo muito maior. Danica, enquanto isso, permaneceu parada, com os pés fincados no chão como parafusos. Um menino negro, talvez com 13 anos, estava ao lado da mãe, olhando para Danica como se visse uma versão de si mesmo projetada no futuro, e isso a fez se agarrar ainda mais ao momento. Ela não podia recuar. Senhoras e senhores, ela falou novamente, desta vez com os olhos percorrendo os espectadores. A voz mais baixa, mas ainda mais resoluta. Se algum de vocês já foi parado sem motivo, já foi solicitado a mostrar seus documentos por causa da cor da sua pele, já foi questionado na rua porque se encaixava em uma descrição, lembrem-se deste momento. Não estou aqui para causar problemas. Estou andando por uma rua onde minha mãe morreu e sou tratada como uma criminosa porque não abaixei a cabeça. Não era preciso gritar as palavras. Cada uma delas batia como um tambor no peito dos ouvintes. Simmons desviou o olhar, com a mandíbula apertada como se estivesse engolindo uma pedra. Reeves lançou-lhe um olhar, depois deu um passo em direção a Danica. Já chega, disse Reeves, com os dentes cerrados. Você está agravando a situação, incitando a multidão. Danica inclinou ligeiramente a cabeça, os lábios formando um sorriso frio e deliberado. Estou dizendo a verdade. Se a verdade o deixa nervoso, talvez eu não seja o problema. Um murmúrio silencioso veio do outro lado da rua. Alguém assobiou. As câmeras continuavam filmando. Reeves apertou o rádio com mais força. Simmons deu meio passo para trás, recalculando. Em apenas alguns minutos, Danica havia mudado o equilíbrio, não pela força, mas pela presença. Ela colocara dois homens armados na defensiva sob os olhos atentos de sua comunidade. Mas ela sabia que momentos como esse nunca duravam. E quando o sistema retaliava, não usava a razão.
Usava papelada, políticas e poder. Danica exalou suavemente, mas sua coluna permaneceu firme como um cabo de aço. A primeira batalha havia surgido, e não era diferente daquelas que ela enfrentara em zonas de guerra. A única diferença era que, desta vez, o homem que poderia puxar o gatilho vestia as mesmas cores da bandeira que ela jurara defender. Mas se o que ela dissera hoje desse a pelo menos uma pessoa naquela multidão a coragem de falar quando fosse sua vez, então cada palavra, cada olhar, cada respiração gasta para manter sua posição valeria a pena. Simmons deu um passo à frente, como um homem já encenando sua performance de controle. Seu braço se ergueu em um movimento brusco, e sua mão de ferro apertou o pulso esquerdo de Danica, o mais próximo da parede, o lado para o qual ela havia sido empurrada desde o início. Tudo em seus movimentos transmitia a autoconfiança de alguém que acreditava que o simples contato poderia exigir submissão, mas Simmons havia julgado tudo errado. No momento em que seu aperto se intensificou, Danica mudou seu peso em um movimento tão sutil que foi quase imperceptível. Um pequeno ajuste fluido, suave como água escorrendo por uma pedra. Seu pulso girou, não em resistência, mas com o tipo de precisão que redirecionou a força dele de volta para si mesmo. Em um segundo, Simmons perdeu o equilíbrio, inclinando-se para a frente, sua postura quebrada. A multidão suspirou. Um homem de pele morena que estava por perto exclamou: "Caramba, o que diabos ela fez?" Uma mulher de meia idade puxou a máscara para baixo, balançando a cabeça. Nunca vi alguém se esquivar assim, sem sequer levantar um dedo. Danica permaneceu onde estava, os olhos fixos no rosto agora vermelho de Simmons, que cambaleou 2 passos para trás, segurando o braço que havia ficado dormente com a tentativa fracassada. Seus lábios estavam apertados, tentando esconder a dor da humilhação sob o olhar atento do público. Um lampejo de raiva atravessou seus olhos, misturado com a confusão de alguém que não estava acostumado a perder o controle. Suas bochechas ficaram vermelhas, como se tivessem sido esbofeteadas pela multidão que agora estava claramente contra ele. Um jovem ergueu o celular, filmando tudo e murmurando repetidamente: "Está ao vivo, já são mais de 3. 0 espectadores e continua aumentando." Com a humilhação fervendo por dentro, Simmons precisava ir para algum lugar. Ele se virou bruscamente para Reeves, sem dizer nada, mas implorando por ajuda. Reeves apenas deu de ombros, os lábios apertados em algo que parecia um sorriso sarcástico, mas não ofereceu solidariedade. Danica não disse nada. Ela ajeitou a manga da camisa que ele havia deslocado, com um movimento lento e deliberado. Sua calma foi um segundo golpe para Simmons, que acabara de falhar em dominar uma mulher com metade do seu tamanho e o dobro da sua postura. "Você está obstruindo um policial", ele gritou com a voz rouca de raiva reprimida. Danica ergueu o queixo e olhou nos olhos dele. "Eu estava evitando ser agredida. Talvez você devesse aprender a abordar uma pessoa sem tratá-la como presa." Aplausos irromperam do outro lado da rua. Uma garota com um moletom vermelho bateu palmas 3 vezes, depois ergueu o punho como se estivesse torcendo por um campeão no ringue. Simmons avançou novamente, desta vez de forma mais agressiva, com os ombros tensos como se precisasse reescrever o que acabara de acontecer. Mas antes que pudesse agir, Reeves interveio, sua voz cortando o ar. "Já informei que o suspeito está possivelmente armado e não está cooperando. Reforços estão a caminho." Danica virou-se para olhar para ele, um lampejo de tristeza surgindo em seus olhos. "Você está mentindo." Reeves deu de ombros. "Estou seguindo o protocolo. O suspeito age de forma errática e resiste à verificação de identidade. Avaliamos o risco." Uma mulher idosa empurrou a multidão, segurando sua bengala, com os olhos em chamas. "Ela não fez nada. Estou aqui desde o início. Vocês têm medo dela porque ela anda em linha reta, não porque está armada." "Está tudo gravado, cada detalhe", acrescentou outra jovem, segurando seu celular como prova viva. Simmons olhou para a lente do celular, captando cada expressão dele. Naquele momento, ele percebeu que o silêncio de Danica era sua arma mais perigosa. Na era das transmissões ao vivo e das testemunhas digitais, cada quadro poderia ser uma prova ou a faísca que reduziria uma reputação a cinzas. Danica não disse mais nada. Ela se virou ligeiramente, agora de costas para a parede, com as mãos repousando levemente à sua frente, como se estivesse esperando um ônibus. Mas dentro daquela quietude havia um sinal, alto e inconfundível. Ela estava pronta. Simmons, aparentemente reconhecendo isso, deu meio passo para trás, com a mão ainda no rádio. Reeves se inclinou novamente, desta vez sussurrando alto o suficiente para que Simmons ouvisse. "Cuidado, ela sabe como dominar o palco." À distância, sirenes começaram a soar, um gemido de unidades de reforço se aproximando. A multidão se agitou. Alguém gritou: "O quê?
Estão mandando caminhões blindados agora. Na frente, Simmons cerrou os dentes, os olhos correndo pela rua. Seu rosto estava vermelho, não apenas de raiva, mas de vergonha. Ser desequilibrado por uma única mudança de peso na frente de dezenas de testemunhas e milhares assistindo ao vivo era uma vergonha que ele nunca havia suportado antes. Alimentado pela humilhação e pelo ego ferido, Simmons se lançou sobre Danica, sem qualquer pretensão de profissionalismo. O brilho do aço das algemas reluzia à luz. Um dos pulsos de Danica já estava preso ao poste de metal de uma placa de estacionamento, sua outra mão se contorcendo enquanto Simmons tentava agarrá-la. A restrição física não conseguia quebrar sua determinação mental. Seu olhar permanecia fixo nele, e nele havia fogo. Um desafio silencioso, queimava para extinguir a arrogância que ele confundia com autoridade. Simmons rosnou com os dentes cerrados e balançou as algemas em direção ao pulso livre dela, mas Danica girou com precisão, num movimento rápido e fluido. Ela deslizou para a direita usando os quadris e o pulso preso como pivô, baixando o peso com uma flexão repentina dos joelhos. Foi tão rápido que os olhos mal conseguiram acompanhar. Antes que Simmons percebesse, ele estava desequilibrado, jogado para frente, com o rosto batendo no concreto com um estrondo que ecoou como um tapa da verdade. A multidão rugiu. O pulso algemado mordeu a pele de Danica, tirando sangue de suas pontas dos dedos, mas seu rosto permaneceu composto. Sua voz saiu firme, treinada como alguém que se manteve firme quando o caos se instalou. Você acabou de agredir um veterano em solo americano, disse ela, sua voz soando como um sino de aço. Você cruzou a linha entre a aplicação da lei e a violência ilegal. E acha que vai sair impune? Reeves recuou completamente, segurando o rádio no ombro, sua voz trêmula ao chamar. Unidade 2, B-15. A situação está se agravando. O suspeito agrediu um policial. Repito, policial ferido. Solicito apoio imediato. Resposta rápida. Alerta de nível 3. Por dentro, Reeves estava girando. Medo, descrença, frustração. Ele acabara de ver sua parceira, aquela que se orgulhava de restaurar a ordem, ser derrubada pela mesma mulher que ambos consideravam frágil. Pior ainda, tudo estava sendo transmitido ao vivo por pelo menos 3 ângulos. O número de visualizações aumentava a cada segundo. Vozes ecoavam pela multidão. Um homem branco na casa dos 20 anos segurava seu celular, os olhos fixos na tela. Ela não fez nada de errado. Estou filmando desde o início. Testemunharei se for necessário. Uma mulher de meia idade na banca de jornais gritou. Alguém tire as algemas dela. Ela não é a suspeita. Ela é a vítima. Danica soltou Simmons, deixando-o cair no chão, com o rosto vermelho de dor e vergonha. Ele se levantou cambaleante, xingando baixinho, com a testa sangrando, o cabelo grudado na pele molhada de suor e os olhos selvagens de hostilidade. Você vai pagar por isso, murmurou ele, quase inaudível sob o som crescente das sirenes. Danica exalou, puxando o pulso algemado para evitar mais ferimentos. Ela ergueu o queixo, examinando a multidão, sem sorrir, mas sua postura dizia tudo. Ainda estou de pé. Não estou sozinha. Enquanto Reeves gritava no rádio, cuspindo códigos e pânico, Danica se virou para as pessoas ao seu redor. Sua voz era clara, não alta, mas firme e forte. Se algum de vocês tem um vídeo do início, por favor, guarde-o. O que vocês testemunharam não foi uma agressão a um policial. Foi uma cidadã se defendendo contra uma força ilegal. A mulher que estava a transmitir ao vivo acenou com a cabeça vigorosamente. Nós temos. O vídeo já está a circular. Ela foi algemada antes mesmo de ele lhe tocar. A verdade, como água após uma tempestade, começava a tomar forma, e no centro de tudo estava Danica, com um pulso ensanguentado, suor na testa, mas firme como se tivesse acabado de executar uma manobra de campo em um treino. Uma sirene soou no final da rua. Mais 3 carros de patrulha chegaram em alta velocidade, com luzes vermelhas e azuis piscando nos prédios. Reeves ficou de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, tentando recuperar a compostura, mas seus pés se moviam levemente, como se ele também quisesse se distanciar da confusão que ajudara a criar. Simmons permaneceu encurvado, respirando sua humilhação. Danica se endireitou, apoiando o pulso algemado contra o tronco com a mão livre. Ela olhou para Reeves novamente, não com esperança, mas com a clareza de alguém que agora entendia tudo. Nenhum reforço viria por trás do distintivo, e isso só fortalecia sua postura. Qualquer que fosse o próximo passo, uma delegacia, um tribunal, uma lente de câmera, ela enfrentaria da mesma forma que enfrentara todos os campos de batalha, como ela mesma, a tenente Danica Morgan,
Uma soldado que outrora lutara pela liberdade, agora permanecia inabalável para defender sua dignidade no solo que servia. 3 viaturas da polícia pararam como um guincho no topo da rua, levantando uma nuvem de poeira como uma tempestade artificial no calor sufocante do meio-dia. As portas dos carros se abriram. Botas pretas pesadas bateram contra o asfalto em algo que parecia mais uma cerimônia de domínio do que um procedimento. Policiais com escudos anti-motim e as mãos apoiadas nas armas em coldres avançaram em direção a Danica Morgan, a única mulher em pé no meio de tudo, com um pulso ainda algemado a uma placa de estacionamento de metal. Sem perguntas, sem tentativas de negociação. Tudo o que viam era uma mulher negra dominando um policial branco, e isso era suficiente para neutralizar o protocolo de ameaça. "Mãos ao alto! Renda-se imediatamente!" gritou uma voz autoritária. Uma arma apontada diretamente para Danica. Ela não recuou. Gotas de suor escorriam pela testa e pela têmpora, mas seu olhar permanecia firme. A algema de aço em seu pulso esquerdo tilintava a cada movimento, uma lembrança fria de que, tecnicamente, ela ainda não estava no controle. Ela sabia disso, mas também sabia que não podia deixá-los reescrever a história. "Ela agrediu Simmons!" Reeves gritou, sua voz trêmula de urgência, como se realmente acreditasse na mentira que estava construindo. "Ela está armada, não está obedecendo e afirma ser da Força Especial. Eu testemunhei tudo." Simmons, ainda sentado no chão onde Danica o havia soltado, segurava o ombro com uma mão enquanto tentava se levantar com a outra. Seu rosto estava vermelho e ele rosnava com os dentes cerrados. "Ela é um perigo para a Força. Exijo que seja detida imediatamente." Danica examinou a cena. Todos os olhos estavam voltados para ela. Armas, escudos, câmeras de celular e olhares céticos dos vizinhos nas 2 calçadas. Cada olhar cortava como uma lâmina, trazendo à tona a velha dor de ser julgada antes de ser ouvida. Não se tratava mais dela e Simmons. Era um exercício em grande escala, impulsionado por um sistema que recorria à violência sempre que alguém ousava permanecer de pé. O círculo se fechou. Um policial deu um passo à frente, com voz monótona, quase ensaiada. "Você tem uma chance de se ajoelhar e colocar as mãos na cabeça." Danica não se moveu, não tremeu, mas por dentro, seu coração batia como um tambor no silêncio. De um lado, dignidade e verdade. Do outro, uma dúzia de gatilhos, esperando para serem acionados porque ela se recusava a agir como a vítima perfeita. Então, cortando a tensão sufocante, ouviu-se uma voz, masculina, grave, deliberada. "Esperem! É o Tenente Morgan?" Os policiais congelaram, apontando as armas para o homem que saía do veículo de comando. Ele tinha cerca de 40 anos, era forte, usava um uniforme passado, óculos que refletiam o sol ofuscante e por baixo deles, olhos arregalados em reconhecimento. Ele a chamou. Danica o reconheceu instantaneamente, a memória voltou. Seus anos como instrutora da SEAL em Norfolk, onde liderou um programa de treinamento cruzado para policiais. Eli tinha sido um de seus trainees, quieto, disciplinado, sempre oferecendo um aceno respeitoso após cada sessão. Ele se moveu rapidamente, sinalizando para a equipe abaixar as armas. "Essa é a Tenente Danica Morgan, ex-Navy SEAL. Confirmo sua identidade." Uma onda de descrença varreu a multidão. Telefones foram levantados. Vozes se ergueram em protesto. "Ela é das Forças Especiais. Ela salvou vidas em zonas de guerra." "Vocês estão falando sério?" Eli parou na frente de Danica, os olhos fixos na algema que marcava seu pulso. Depois se virou para Simmons. "Você fez isso?" Simmons desviou o olhar, mas Reeves permaneceu firme, com a voz monótona. "Ela não obedeceu à ordem de identificação. Apresentou comportamento errático. Seguimos o protocolo." "Que protocolo diz para algemar uma veterana que não representa nenhuma ameaça?" Eli retrucou, com voz alta o suficiente para cortar o ar. Ele tirou a chave, soltou a algema. O metal caiu, deixando para trás uma marca vermelha, como uma cicatriz do passado rasgando o presente. Mas Danica não se abalou. Ela acenou com a cabeça, sem dizer nada, apenas com um olhar de gratidão, nítido, comedido, verdadeiro. A rua explodiu, gritos ecoaram. Uma mulher de pele morena empurrando um carrinho de bebê gritou: "Vocês precisaram de reforços para uma mulher?" Um senhor idoso com um boné rasgado berrou: "Moro aqui há 60 anos. Nunca vi nada tão vergonhoso. Transmissões ao vivo explodiram em todas as plataformas e o número de espectadores disparou." A história, antes enterrada sob linguagem administrativa e aço frio, agora estava à luz.
graças a um homem que escolheu a verdade em vez do silêncio. Danica apertou a alça da bolsa e olhou para Eli. Obrigada por se lembrar. Eli encontrou o olhar dela, seus olhos brilhando por trás do brilho do sol e do vidro. Eu me lembro porque você foi justa, e hoje eu não poderia ignorar a injustiça. Essa frase curta e perfeita provocou outra onda de aplausos, mas desta vez não era apenas para Danica, era para algo maior. A verdade clara e inegável de que a justiça nem sempre vem do sistema, mas quando uma pessoa se levanta no momento certo, ela ainda pode ser salva. E Danica, em pé no meio do barulho e da esperança crescente, sabia uma coisa com certeza. Hoje, ela não havia se levantado em vão. A algema acabara de ser removida do pulso de Danica, mas a marca vermelha ainda pulsava sob sua pele. Atrás dela, a multidão permanecia na calçada, com os olhos cheios de uma mistura de descrença e fúria, como se não conseguissem processar que o que acabara de acontecer nos Estados Unidos, em 2025, se assemelhava tanto a uma reconstituição dos anos 1960. A única diferença agora era que todas as câmeras já estavam no bolso de alguém. O chefe de polícia Gerald Hoare, um homem branco careca vestindo um terno bem cortado em vez de um uniforme, saiu do SUV marcado como comando. Ele se aproximou com calma deliberada, o rosto uma mistura de imparcialidade e consciência de relações públicas, como alguém participando de uma audiência política, não das consequências de uma crise pública. Após uma breve conversa com Eli Calder, seus olhos examinaram a cena. Câmeras de celulares, a manga ensanguentada de Simmons, a tensão no ar. Tudo foi processado com o olhar de um homem mais treinado em estratégia de mídia do que em justiça. O policial Simmons está suspenso enquanto aguarda a investigação. Entreguem todas as imagens das câmeras corporais, ordenou ele secamente, como se estivesse lendo um memorando. Em seguida para Danica. Tenente Morgan, gostaríamos de levá-la à delegacia para completar o protocolo. Apenas alguns detalhes para verificar. Você será tratada com o máximo respeito. Danica acenou levemente com a cabeça. O vento soprou suavemente nas dobras de sua blusa, esfriando sua pele como um sussurro de advertência. Mas com dezenas de olhos observando, esperando para ver como ela reagiria, Danica decidiu entrar no carro. A sede do departamento de polícia de Baton Rouge ficava em uma avenida larga, coroada por um mastro de bandeira imponente e uma placa de latão brilhante com os dizeres para servir e proteger, uma frase que uma vez a comoveu em uma palestra sobre ética cívica quando era menina, mas que agora soava vazia. Eles não a levaram para a delegacia, nem para uma sala de reuniões oficial, apenas para uma sala branca, com paredes à prova de som, uma câmera no teto, uma mesa de metal, 2 cadeiras, sem fotos, sem água. Ninguém perguntou se ela precisava de um advogado. Ninguém perguntou se ela queria ligar para alguém. Passou 1 hora, depois 2. A porta se abriu quando o relógio passou das 3 horas. Uma mulher branca na casa dos 40 anos entrou, cabelo preso, camisa bege de botões, crachá preso no peito. Lena Ford, coordenadora de pessoal interno, sem crachá, sem arma, mas sua postura deixava claro que não se tratava de uma conversa. Tenente Morgan, começou Lena, colocando uma pasta fina sobre a mesa. Estamos analisando todo o incidente para garantir que todos os lados sejam ouvidos de forma justa. Danica não disse nada. Seus olhos acompanhavam os mínimos movimentos de Lena, o olhar para a pasta, o leve tremor dos lábios ao ouvir a palavra justa. Aqueles que usam essa palavra com mais facilidade geralmente são os que têm poder nas mãos. Só queremos entender um pouco sobre suas reações, continuou Lena, com voz calma, quase doce. Naquele momento, você diria que se sentiu ameaçada pela presença de 2 policiais homens? Danica ergueu a cabeça. O ar-condicionado soprava frio em seu pescoço, mas o calafrio que ela sentia estava mais profundo na própria formulação da pergunta. Você está insinuando que eu reagi por causa do gênero deles? Oh, não. Lena inclinou a cabeça, com um sorriso suave, mas os olhos afiados em avaliação. Só queremos entender seu estado emocional subjetivo para que nosso relatório seja o mais objetivo possível, talvez. Você já teve experiências negativas com policiais antes? Ou com homens uniformizados? Uma armadilha forrada de veludo? Danica colocou lentamente a mão sobre a mesa, as pontas dos dedos roçando a superfície fria de aço. Treinei dezenas de homens como eles neste solo e em lugares que este país se recusa a reconhecer oficialmente. Arrastei um soldado de um Humvee em chamas porque ele entrou em pânico e não conseguia rastejar. Fiquei com a cintura enterrada na lama afegã para impedir que um pelotão desmoronasse. Ela fez uma pausa e acrescentou com firmeza. Você está perguntando se tem algum problema com homens de uniforme?
Arrisquei minha vida por eles. O que me deixa cautelosa é quando eles entram com as mãos perto das armas e os olhos que dizem: minhas credenciais não significam nada. A sobrancelha de Lena se contraiu, mas Danica não deixou o silêncio se prolongar. E o que eu senti não foi raiva, foi fadiga. O tipo que vem de ter que provar que sou digna de confiança só porque minha pele não se encaixa na ideia de segurança de alguém. Lena apertou os lábios, anotando algumas linhas no arquivo. Gestos de alguém que sabia que tinha acabado de coletar o que precisava, informações para reformular a história. A porta se abriu novamente 10 minutos depois. Um policial apareceu, dizendo a Danica que ela estava livre para ir. Eles podem entrar em contato para esclarecimentos adicionais. Sem desculpas, sem registro, sem recibo. Ao sair para a luz do dia que se esvaía, o último brilho da tarde banhava os degraus de concreto em âmbar. Danica parou. Tudo dentro dela estava claro agora. O chamado interrogatório nunca foi sobre a verdade. Era um mecanismo para acalmar a tensão pública, para exercer controle enquanto fingia transparência. Simmons poderia enfrentar suspensão, mas sua dignidade permanecia no limbo, em algum lugar entre um memorando interno e a próxima manchete enganosa. E ela sabia que isso não era o fim. O jogo continuaria. A única diferença agora era que Danica seria quem definiria as regras. Quando Eli ligou para ela, voltou para a fria sala com paredes de vidro onde Danica estava sentada. Havia um peso por trás de seus olhos. Ele carregava uma pasta fina e seu telefone, acenou brevemente para o policial na porta e entrou como se nada fora da sala importasse mais. A porta se fechou lentamente atrás dele, como ponto final de 2 horas de espera solitária e congelante. Está feito, Tenente Morgan, disse Eli. Sua voz estava calma, mas algo estava preso na garganta. Danica permaneceu firme como sempre, mas um brilho em seus olhos traía o que ela já sabia. As feridas mais profundas não foram causadas por golpes físicos, mas pela cumplicidade silenciosa e refinada de um sistema que sabia como usar o silêncio e a linguagem como armas. No caminho para o carro, Eli falou baixinho. Eles suspenderam Simmons, mas ninguém sequer mencionou Reeves. Tenho a sensação de que estão esperando, observando para ver como a mídia se move. Se a poeira baixar, ele sai livre. Eu monto Dix Loes. Não confio em nenhum deles, Danica. Ela assentiu. Também não confio em ninguém, mas tenho meus meios. E Lee não insistiu. Ele entregou a ela o arquivo, um registro do processo de detenção, mas algumas partes estavam misteriosamente faltando. Nenhuma menção a Lena Ford, nenhum vestígio da entrevista psicológica. Danica folheou o arquivo como se estivesse lendo uma versão de si mesma reescrita para facilitar o consumo, higienizada para acalmar a indignação pública. Lá fora, a cidade seguia em frente. Mas, em algum lugar online, a agitação já havia começado a crescer. Tucker Reeves, aquele que não enfrentou consequências, vazou imagens da câmera corporal. O clipe estava granuloso, mas o conteúdo era claro. Danica girando e torcendo o braço de Simmons, tirando-o do equilíbrio. As imagens anteriores, o aperto dele, a pressão, a provocação, desapareceram. O que restou foi um destaque de 15 segundos, dramático e fora de contexto. E, então, apareceu em um fórum de extrema-direita. A manchete gritava: Excel negra agride policial, até onde vai a vitimização? Em poucas horas estava em toda parte, dezenas de milhares de compartilhamentos, uma tempestade online cheia de sede de sangue e ressentimento racial. Os comentários eram cheios de ódio e sarcasmo. Eu disse que eles sempre culpam os policiais. Se ela foi treinada pelos SEAL, aquele movimento foi deliberado. Quem ainda acredita nessa tal igualdade, hein? Ninguém perguntou o que aconteceu primeiro, ninguém verificou porque uma mulher negra estava cercada por policiais armados. Eles não queriam a verdade, queriam um símbolo. Alguém quem projetasse seu medo, alguém para culpar pela lenta erosão do mundo que pensavam controlar. Danica viu o vídeo quando uma amiga lhe enviou uma mensagem com 3 palavras. Eles já começaram. Ela estava sentada em seu pequeno apartamento temporário, perto da estação de trem, a luz azul da tela projetando sombras em um rosto agora esculpido em aço. Ninguém viu a brancura de seus nós dos dedos cerrados, mas por baixo de sua aparência calma, um tremor silencioso estava se espalhando. A mídia local começou a responder com cautela. Um noticiário conservador da noite exibiu a manchete: Veterana de combate ou perigo para o público? O âncora sorriu com ironia. Não estamos tirando conclusões, mas se ela é realmente uma SEAL, não seria de se esperar uma resposta violenta? Essa frase foi ao ar no horário nobre, entre comerciais de antiácidos e seguros, como se uma mulher que já lutou pelo seu país fosse agora uma ameaça pública simplesmente porque resistiu a algemas ilegais. Danica desviou o olhar da tela. Seus lábios se comprimiram.
A raiva não explodiu, cristalizou-se, esfriou-se e transformou em algo mais afiado. Ela sabia desde o momento em que o vídeo foi ao ar que isso não era mais sobre as ruas de Baton Rouge. Isso havia se espalhado para delegacias, redações e as mentes de milhões de pessoas que agora debatiam se ela merecia dignidade. Mas ela não podia recuar, não por orgulho, mas porque cada mentira não contestada se transformaria na base de uma história falsa. E, se repetida o suficiente, essa história substituiria a verdade, como sempre aconteceu. Danica verificou a hora e abriu seu laptop. Começou a redigir uma declaração não longa, não raivosa, apenas precisa, apenas real. Um relato claro do incidente, observando que ela nunca iniciou a agressão, incluindo imagens de sua identidade militar e citando a confirmação do policial Eli Calder. Ela enviou a declaração para 3 veículos de comunicação neutros e uma cópia para o ex-advogado de sua falecida mãe. Em seguida, ela pegou o telefone. Sua voz estava baixa, firme, inabalável. Aqui é a Tenente Danica Morgan. Preciso marcar uma reunião com a ACLU. Naquela noite, o vento do Mississippi entrava pela janela aberta, sussurrando como a respiração cansada de uma cidade que nunca havia realmente se recuperado. Mas, dentro daquele quarto, algo estava se formando. Em apenas uma hora após a divulgação do vídeo editado, as redes sociais se transformaram em uma tempestade incontrolável. A hashtag #SealAssaultingCops disparou para o topo das tendências, seguida por milhares de comentários indignados. Imagens borradas do clipe cortado da câmera corporal, sem início e sem fim, se espalharam como fogo, agora acompanhadas por uma voz assustadora. É isso que acontece quando os militares são politizados. Um oficial treinado para a guerra agora humilhando aqueles que protegem nossas ruas. Em um noticiário conservador da noite, o âncora das 20h abriu o programa, com o momento em que Danica torceu o braço de Simmons, perguntando solenemente: uma mulher negra treinada como uma arma humana ainda pode ser considerada uma cidadã comum, ou ela é a personificação do extremismo antipolicial disfarçado de honra? Danica estava sentada em seu apartamento temporário providenciado por Eli, assistindo à filmagem, não com surpresa, mas com a lenta determinação de alguém acostumada a ter sua imagem distorcida por pessoas que nunca se preocuparam em perguntar quem ela realmente era. Seu telefone tocava sem parar, a maioria das chamadas de números bloqueados, as mensagens eram previsíveis. Ameaças, insultos, uma dizia: da próxima vez, vamos garantir que você não escape, sua traidora palavrão. Sua caixa de entrada estava cheia de e-mails com o mesmo veneno. Suas contas nas redes sociais foram sinalizadas repetidamente por agitação política. Um dia antes, ela era um símbolo silencioso de coragem. Agora, após algumas edições maliciosas, havia se tornado um cadafalso público para julgamento coletivo. Eli lhe enviou uma mensagem: a equipe de comunicação do departamento está dividida. Tenha cuidado. Reeves não desistiu. Ela colocou o telefone na mesa e ergueu o olhar para a janela. Baton Rouge à noite cintilava com luzes vermelhas e longas sombras de árvores. E em algum lugar naquela escuridão, algo se mexeu dentro dela. Não medo, mas uma sensação de resistência pelas pessoas que ainda estavam ao seu lado. Enquanto vozes conservadoras se deleitavam em pintá-la como uma mulher negra agressiva, uma resistência mais silenciosa estava surgindo. Várias organizações de veteranos negros divulgaram vídeos em apoio a Danica. Um ex-companheiro de equipe de sua missão no Iêmen postou um clipe de 7 minutos relembrando a vez em que Danica correu em meio a tiros para resgatar uma menina presa sob os escombros. Se Simmons representa a ordem, disse ele, então Danica é o lembrete de que a verdadeira coragem nunca espera por aplausos. Plataformas comunitárias começaram a compartilhar a filmagem completa e sem cortes. Mas o que mais impressionou Danica foi uma mensagem de um estranho. Sou branco, moro em Kentucky. Eu costumava acreditar no lado certo, mas por sua causa, agora vejo que não se trata de uniformes, mas de como as pessoas agem quando ninguém está olhando. Danica releu a mensagem várias vezes, como se fosse uma afirmação silenciosa gravada na verdade. Nem toda a América estava cega. Alguns ainda tinham olhos claros o suficiente para enxergar além da névoa de narrativas manipuladas e ver a quietude em que ela se encontrava. Mas fora de suas paredes, a extrema-direita não queria a verdade. Eles queriam um bode expiatório, uma razão para atacar, um símbolo para arrastar para a praça e crucificar sob o martelo do preconceito. Alguns jornalistas independentes entraram em contato com ela. Você gostaria de dar sua versão para a imprensa? Danica não respondeu imediatamente. Ela sabia que não era o momento certo. Falar agora só alimentaria o fogo. Ela precisava de fatos, de uma estratégia.
Ela tinha que esperar a fúria se acalmar. Ela passou a maior parte da noite com Eli revisando as evidências, imagens das câmeras da vizinhança. Ele estava tentando recuperar os nomes das testemunhas e os horários. Danica tomava notas com precisão militar, estudando os ângulos da luz, as linhas do tempo e o momento exato em que Reeves começou a divulgar falsidades. Ela não tinha equipe de relações públicas, nem assessor de imprensa, mas tinha os olhos de um soldado treinado em análise de campo de batalha, o suficiente para identificar uma tática antes mesmo que o inimigo se organizasse. Na manhã seguinte, ela entrou em uma pequena gráfica na esquina. Imprimiu fotos das imagens não editadas, depoimentos de testemunhas, análises visuais, dispunha tudo peça por peça, como briefing de missão, não com taxas, mas com fatos. Em um mundo correndo para abraçar mentiras, manter a verdade se tornou um ato de resistência. Danica sabia que a justiça nem sempre chega com estrondo. Às vezes, ela vem dos passos daqueles que se recusam a recuar. Atrás dela, a parede contra a qual Simmons a havia empurrado estava agora coberta com impressões coladas, fotos, anotações, linhas do tempo e links. Uma contra-campanha havia começado, silenciosa, pequena, mas cirúrgica. E, dessa vez, Danica não estava sozinha. Naquela manhã, enquanto a luz do sol se espalhava pelos telhados baixos de Baton Rouge, um pequeno tweet se perdeu no barulho ensurdecedor da tempestade midiática. Em meio a manchetes sensacionalistas, trechos de áudio entrecortados e raiva anônima, ele quase desapareceu. No entanto, carregava o peso silencioso de um primeiro sino tocando. Uma usuária chamada Gwendolyn Foster, uma mulher mais velha, postou um vídeo de 3 minutos. Na imagem, ela estava sentada em uma cadeira de madeira na varanda de sua casa, com os cabelos grisalhos cuidadosamente presos, os olhos fixos na câmera. Sua voz era calma, firme, sem tremores, sem raiva, apenas cansada. Meu nome é Gwendolyn Foster. No ano passado, meu filho, de 12 anos, foi parado pelo policial Simmons, a caminho da escola. Ele disse que meu filho andava de forma suspeita e em seguida revistou sua mochila sem qualquer tipo de mandado. Em menos de 1 hora, o vídeo foi compartilhado dezenas de milhares de vezes. Os comentários se multiplicaram. Eu também já o vi assediando crianças no parque. Alguém precisa parar com isso. Por que um homem como esse ainda anda armado? Começou um efeito dominó. Histórias, há muito enterradas, vieram à tona entre os moradores de Baton Rouge, que antes eram testemunhas silenciosas e pensavam que estavam sozinhos, mas agora se viam parte de uma voz coletiva. Naquela tarde, outro vídeo surgiu. Um homem de pele morena e voz suave, vestindo uma camisa branca amarrotada, estava do lado de fora de uma igreja antiga. Meu nome é Pastor Marcus Lane. Em 2021, Simmons me empurrou para o chão quando eu tentava explicar que havia perdido minha carteira e não tinha identidade. Registrei uma queixa. Ninguém nunca deu seguimento. Seu vídeo se espalhou como fogo. Além da raiva, havia algo mais pesado em sua voz, uma tristeza que se agarrava como poeira ao coração de alguém que já acreditara na justiça e a viu desaparecer. Uma a uma, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Uma jovem falou sobre ter sido ameaçada de prisão por andar com um moletom com capuz depois de escurecer. Uma mãe solteira contou que seu carro foi revistado sem motivo em frente a um supermercado. Um entregador lembrou-se de ter sido forçado a sentar-se em um meio-fio por protocolo de segurança. Dezenas, depois centenas de testemunhos formaram um mosaico. Simmons não era um agente rebelde. Ele era o resultado natural de um sistema que silenciosamente permitia o controle através do medo. Mas nada disso aconteceu por acaso. Danica, com sua mente treinada e determinação inabalável, vinha discretamente entrando em contato com as pessoas. Ela rastreou antigas vítimas que já haviam aparecido em breves notícias. Ela ligou para elas, ouviu com atenção, gravou suas histórias com permissão e compartilhou apenas o que elas permitiram. Muitos hesitaram quando viram sua mensagem pela primeira vez, tinham medo de retaliação, de exposição pública, mas quando ouviram sua voz calma, direta, nunca incendiária, eles aceitaram. Uma senhora idosa que havia sido multada por plantar vegetais em terras públicas disse: "Fiquei calada por 10 anos, mas ao vê-la ali, cercada por todos aqueles policiais e sem se abalar, percebi que era hora de fazer minha parte também." A mídia começou a mudar. Veículos independentes reabriram os antigos registros de Simmons. Jornais que antes repetiam os comunicados da polícia lançaram uma nova coluna, Vozes de Baton Rouge.
Cada entrada incluía nomes, fotos e documentos oficiais, provas que ninguém se preocupara em descobrir até então. Organizações de direitos civis e grupos de defesa jurídica estaduais e federais se juntaram à luta. Um grupo, chamado Justice in Uniform, Justiça de Uniforme, abriu uma linha direta dedicada a qualquer pessoa que tivesse sido assediada por Simmons ou seus colegas policiais. Em 48 horas, eles registraram mais de 300 ligações. No terceiro dia, Eli ligou para ela. O único policial que havia ficado ao lado de Dana chegou à sua porta. Em suas mãos havia uma pilha grossa de documentos. "Isso é tudo que a corregedoria conseguiu em 3 dias", disse ele. "Haverá mais. Mas o que você fez foi dar espaço para a verdade respirar." Danica pegou a pasta sem dizer nada, mas em seu silêncio havia mais força do que qualquer grito. A sala de conferências principal da sede da polícia de Baton Rouge estava inundada por uma luz branca estéril, mas nenhum brilho conseguia apagar a tensão que se acumulava entre as pessoas sentadas ao redor da longa mesa. Na parede, uma tela grande reproduzia os mesmos vídeos repetidamente. Primeiro, o clipe editado, depois a versão completa que se espalhou nos últimos dias. Cada quadro era uma broca perfurando a imagem já rachada do departamento, destruindo não apenas a confiança, mas a ilusão de ordem que eles trabalharam tanto para manter. O chefe Gerald Roars estava de pé na frente da sala, com os braços cruzados com força. Sua expressão não era de falta de clareza, era o peso de muitas contradições. Ele sabia muito bem que não se tratava mais de um policial e um cidadão. Era uma mudança tectônica que ameaçava fraturar a fé em toda a força policial e na instituição que ele jurou liderar. "Acho que é hora do departamento fazer uma declaração unificada", disse o tenente Parsons secamente. "Não podemos permitir que um indivíduo, independentemente de sua origem, prejudique a reputação de toda a força policial." Do outro lado da mesa, Tucker Reeves recostou-se, com os olhos brilhantes. O leve movimento para cima dos lábios revelava uma satisfação silenciosa. Ele acenou com a cabeça lentamente, fingindo reflexão, embora seu olhar cortasse a sala, direcionado diretamente para Eli, a única policial que não se afastara nos últimos dias. Eli levantou-se devagar e deliberadamente. Sua voz era clara, seu tom como pedra esculpindo o ar. "Então, o que você está dizendo, Tenente Parson, é que o problema não está nos policiais que imobilizaram uma mulher contra uma parede e a algemaram em plena luz do dia, nem naqueles que falsificaram registros de rádio e alimentaram o público com mentiras, mas na mulher que se manteve firme." A boca de Parson se contraiu. Um murmúrio percorreu a mesa. Algumas sobrancelhas se ergueram, alguns dedos tamborilaram nervosamente, todos sinais da profunda fratura que se alargava sob eles. Reeves deu de ombros. "Olha", disse ele, "eu entendo. Ela é impressionante. Quem não ficaria comovido com uma mulher forte com um histórico impecável? Mas ela ainda assim torceu o braço de um policial na rua. Essa parte não mudou." Ele estreitou os olhos. "E o vídeo completo, você se lembra disso, certo? Você quer falar sobre o contexto, sobre a parte em que ela foi contida primeiro, algemada antes de qualquer violência? Ou quer alegar que foi gerado por IA, como os trolls de extrema-direita que gritam conspiração online?" Reeves sorriu, mas foi um sorriso tenso, forçado. Sua voz estava carregada de irritação. "Cuidado, Calder. Estou aqui há mais tempo do que você. Sei como este departamento funciona." Roar levantou a mão. A sala ficou em silêncio. Ele se aproximou da tela, pausando-a no quadro em que Danica estava presa entre 2 policiais. "Estamos em águas perigosas", disse ele, com a voz rouca de exaustão. "Então, quero saber aqui e agora. Alguém nesta sala acredita que a resposta que demos foi o procedimento adequado?" "Não." Mãos se levantaram. O silêncio era uma acusação silenciosa por si só. "Ótimo", continuou Roar. "Então vou convocar uma comissão de revisão independente. Representantes da comunidade serão incluídos, e o policial Eli Calder será um dos líderes da supervisão." Tucker bateu palmas lentamente. 3 sons ocos que soaram como cápsulas de balas no concreto. "Divulgar isso publicamente pode ser uma faca de 2 gumes, chefe", disse ele. "O erro de um policial não deve definir todo o departamento. Você vai destruir o moral." Ela deu um passo à frente, encarando-o. "O que destrói o moral é ver a verdade ser distorcida para proteger os nossos. A decadência não vem de fora. Ela começa quando ficamos em silêncio sobre o que está errado." A sala ficou tensa. Mas, dessa vez, algumas cabeças se viraram para Eli, não para longe. Um jovem policial acenou levemente com a cabeça. Outro bateu com a caneta de forma menos brusca. A divisão entre aqueles que queriam preservar uma imagem e aqueles que queriam salvar uma alma estava se ampliando.
Eli sentou-se, ainda com os olhos fixos em Reeves. Hor acenou com a cabeça. Então, tudo se acalmou. A investigação continuaria. E desta vez a justiça, e não a hierarquia, determinaria o que viria a seguir. Baton Rouge não mudou naquele dia. Mas uma fratura se abriu, e às vezes a única maneira de a luz entrar é através das rachaduras na parede. O arquivo interno sobre Blake Simmons estava cuidadosamente colocado sobre a mesa do chefe Gerald Hor. Páginas secas na superfície, mas cada linha era como um soco no peito. Abaixo das informações básicas: nome, data de nascimento, histórico de designações, relatórios de avaliação. Lá estava, uma seção raramente lida com atenção. Etnia em itálico. Mestiço. Descendente de dominicanos e haitianos. Hor endireitou-se. Seus olhos se estreitaram. Ele se virou para seu assistente administrativo com voz baixa, mas firme. Quantas vezes ele atualizou seu arquivo pessoal? Algumas teclas foram digitadas. A resposta veio rapidamente. 3 vezes. Cada vez, a identificação racial mudou. Primeiro, hispânico. Segundo, outro, mais recente, branco. A sala pareceu parar. Hor ficou olhando para a tela por um longo momento. Depois virou para uma foto antiga da academia de Simmons, anexada ao seu arquivo de treinamento original. Sua pele, cabelo castanho claro, cachos soltos, queixo forte, inconfundivelmente caribenho. Era muito diferente do Simmons de hoje. Cabeça raspada, pele clareada, voz ajustada para se adequar ao padrão dos policiais brancos do sul. Hor murmurou baixinho. Ele apagou a si mesmo. Por um momento ele viu claramente, não apenas o medo, mas a podridão. Um homem de ascendência dominicana e haitiana, forçado a se passar por branco para sobreviver em um sistema que o teria rejeitado de outra forma. E ao escolher a sobrevivência, Simmons se tornou a pior caricatura do poder. Intolerante, cruel e disposto a destruir qualquer um que se parecesse com um homem em sua antiga foto de identidade. Hor gritou: "Chame o oficial Reeves aqui agora." 5 minutos depois, Tucker Reeves estava diante dele, ainda elegante, ainda com a postura ereta, mas agora com um traço de inquietação que não conseguia esconder. Hor olhou para ele. "Você sabia que Simmons é descendente de haitianos?" Reeves congelou. Abriu a boca, depois fechou. Finalmente respondeu, com a voz um pouco trêmula: "Senhor, eu não fazia ideia." Hor assentiu lentamente, depois empurrou a pasta pela mesa. "Agora você sabe." Reeves pegou o arquivo. Seus olhos percorreram a página. Ele parou no campo de raça, depois na foto. Quando ergueu os olhos, seu rosto estava pálido, em conflito. Não porque a verdade o chocasse, mas porque destruía uma lealdade que ele pensava ter sido construída com base na semelhança. Simmons havia desempenhado seu papel, dito as coisas certas, usado as palavras códigos certas. Reeves murmurou: "Eu deveria ter sido informado. Nós confiávamos nele." Hor o interrompeu, sua voz, pela primeira vez, cheia de desprezo. "Você não confiava nele. Você confiava na máscara. Você acreditava na versão dele que refletia sua zona de conforto. O discurso rígido, as mensagens subliminares sobre ordem e desobediência. Você não se importava com quem ele era, apenas que ele estava disposto a pisar nos outros, especialmente civis negros. Isso era o suficiente." Silêncio. Pesado. Amargo. Reeves tentou se recuperar. Mas o que Danica fez foi legítima defesa. Hor respondeu bruscamente. Sua voz era fria, cirúrgica. "E agora estou me perguntando, quantas vezes homens como você distorceram a verdade da mesma maneira? Quantos casos foram enterrados? Quantas pessoas são forçadas a morder a língua só porque não pareciam certas para você?" Ele não esperou por uma resposta. "Saia. E se eu souber de qualquer interferência na investigação, eu mesmo escreverei a maldita queixa ao Conselho Estadual." Reeves saiu rigidamente, com os olhos fixos à frente, seu mundo virado de cabeça para baixo pelo colapso de uma mentira na qual ele não percebia que vivia. Hor permaneceu sentado, olhando mais uma vez para o arquivo. Simmons não era apenas um sintoma. Ele havia escolhido manter a doença. Em uma sociedade estratificada por cor, a maior tragédia nem sempre é a opressão externa. É escolher trair suas raízes para se misturar ao poder que antes zombava de sua linhagem. Naquela tarde, Hor assinou a ordem que ampliava a investigação interna. Todos os casos de má conduta durante o mandato de Simmons seriam revisados. Mais criticamente, todas as queixas de preconceito racial negadas nos últimos 5 anos, especialmente aquelas assinadas por Tucker Reeves, seriam reabertas. Uma veia de pressão havia se rompido. E a partir daí,
A verdade não ficaria mais enterrada sob o escudo da falsa honra. Logo após o pôr do sol, enquanto a escuridão se espalhava pelos telhados antigos de Baton Rouge, as sombras alcançavam todos os cantos da pequena cozinha onde o tio Raymond costumava tomar seu chá preto à noite. O brilho amarelo suave da lâmpada se espalhava sobre pilhas de papéis, registros, logs, metadados. Uma montanha silenciosa de fadiga e fatos esperando para serem revelados. Ele Calder sentou-se em frente a Danica, que mal tinha falado desde a tensa reunião interna. Nenhum dos dois tocou no café frio, mas o silêncio entre eles pulsava com a sensação de que a verdade estava pronta para vir à tona. Depois de passar horas vasculhando os arquivos do departamento, rastreando registros ocultos e fragmentos de metadados que se pensava terem sido excluídos, Eli encontrou o que nem mesmo Reeves havia previsto. A filmagem completa e sem cortes da câmera corporal estava escondida dentro de um drive com criptografia tripla, marcado por um ex-técnico que devia um favor a Eli antes de ser transferido. Uma coincidência ou uma falha em um sistema que ainda não estava totalmente podre. Danica não sabia, mas sabia disso. Fosse o que fosse, tinha aberto uma porta para uma resistência mais poderosa, baseada em inteligência e integridade. Na tela, marcas de tempo piscavam, caminhos de arquivos, proporções de quadros, marcadores de áudio perdidos, todas as pistas técnicas levando a uma conclusão. O vídeo divulgado por Reeves havia sido manipulado, cortado seletivamente, distorcido deliberadamente. Eli folheou a análise anotada apontando onde o som havia sido cortado, como o atraso dos quadros mascarava quem iniciou o contato. Danica se inclinou para a frente, os olhos se aguçando a cada detalhe. Ela não precisava da palavra final de Eli. No fundo, ela já sabia que era o momento de parar de defender e começar a comandar. O laptop abriu sem hesitação. Ela digitou uma sequência familiar, um fórum criptografado onde ela e outros veteranos compartilhavam arquivos protegidos e denúncias. Na interface branca em branco, ela carregou o vídeo bruto, a identificação militar erguida, o aperto em seu pulso, o giro, a multidão observando. Sem filtros, sem edições, apenas a realidade. Ela anexou o relatório técnico completo, quadro a quadro, marcação de tempo por marcação de tempo, uma declaração em dados. A verdade havia sido restaurada e, desta vez, ninguém iria reescrevê-la. Na parte inferior da tela, o relógio marcou 12:01, um novo dia e o momento exato em que a verdade finalmente entrou na tempestade que merecia enfrentar. Em 1 hora, as primeiras respostas começaram a chegar, isoladas no início, cautelosas, mas então apareceu um tweet de uma conta marcada com o emblema dos veteranos da Marinha. Analisamos a filmagem completa. A Tenente Morgan não iniciou a força. Ela foi cercada, ameaçada e manteve a disciplina de um soldado. Em seguida, veio um professor de direito da Howard University, analisando a filmagem quadro a quadro. Se isso se qualifica como comportamento agressivo, então nossas definições legais de violência precisam ser reescritas. E então a maré virou. Não foram mais respostas isoladas, mas uma enxurrada. Blake Simmons se tornou o rosto do abuso sistêmico, antes intocável, agora desmascarado sob o peso da clareza. Mas não parou por aí. Tucker Reeves, o homem em segundo plano, aquele que falava baixinho ao rádio enquanto a cena se intensificava, de repente se viu nomeado, citado e dissecado em uma plataforma independente de vigilância. Nas imagens do vídeo, seu rosto traía pouca emoção, mas foi aquele distanciamento silencioso, sua voz calma dizendo, possivelmente armado, que o marcou como símbolo da cumplicidade institucional. Um jornalista veterano tuitou secamente: o homem mais perigoso nem sempre é aquele que está segurando a arma. É aquele que sussurra ameaças no microfone. Trechos da filmagem completa começaram a se espalhar. O pulso de Danica sendo segurado com força. Sua decepção quando Reeves chegou, Simmons gritando em raiva cega. Cada momento se tornou uma faísca em um país já seco de raiva por questões raciais e de poder. Sob as postagens, um apelo ecoava mais alto a cada compartilhamento. Suspendam Reeves. Abram uma investigação completa. Não parou por aí. Policiais aposentados, negros e brancos começaram a compartilhar seus relatos. Histórias de abuso de poder por colegas, reuniões internas silenciadas em nome da imagem do departamento e vozes há muito enterradas pelo medo de retaliação. Desta vez, eles falaram com a história de Danica como espelho. O departamento de polícia de Baton Rouge se viu sitiado, não por tumultos, mas por uma avalanche de perguntas que não podiam mais ser ignoradas. A caixa de entrada pública ficou inundada.
As postagens nas redes sociais foram tomadas por reações furiosas e perguntas que antes eram consideradas perigosas demais para serem feitas. Quem autorizou a edição do vídeo? Por que o policial acusado não foi suspenso imediatamente? Um blogueiro popular escreveu: "A verdade é como o sangue. Ela encontra um caminho para fluir, não importa quantas camadas de gelo tentem selá-la." E desta vez, ela está manchando a face de um sistema que pensava que sempre permaneceria puro e branco. Naquela noite, enquanto a equipe de mídia do departamento se reunia em uma reunião de emergência, uma foto começou a circular pela internet. Danica Morgan, vestida com roupas civis, estava em silêncio do lado de fora da sede da polícia, em meio a uma pequena multidão. Seus olhos estavam firmes. Em suas mãos, uma pilha de documentos. Sem faixas, sem slogan, apenas provas irrefutáveis. A legenda abaixo era simples. Ela não precisava gritar. A verdade falava por ela. À medida que a pressão pública aumentava, o departamento de polícia de Baton Rouge foi forçado a responder. Uma coletiva de imprensa foi convocada às pressas. Atrás do pódio estava o chefe Gerald Hoare, ladeado por membros da equipe jurídica e de comunicação, com os lábios cerrados. Ele não usava mais o uniforme, apenas uma camisa cinza clara e uma gravata mal amarrada. No fundo, uma placa com os dizeres: "Confiança pública, uma confissão silenciosa e tardia." Depois de rever na íntegra as imagens não editadas da câmara corporal, ele começou a falar, com voz lenta e deliberada. Cada palavra era como um prego martelado no chão. O departamento de polícia de Baton Rouge reconhece formalmente falhas graves na forma como lidou com o incidente envolvendo a tenente Danica Morgan. Todas as câmeras na sala se viraram para ele. Com efeito imediato, os agentes Blake Simmons e Tucker Reeves são demitidos definitivamente do serviço. Os seus processos completos estão a ser entregues ao Ministério Público Estadual para possível processo criminal. A sala congelou, mas Hoare continuou. A tenente Morgan sofreu danos físicos e emocionais em uma situação que nunca deveria ter ocorrido. Portanto, a cidade Baton Rouge oferecerá um acordo civil a ela, e um treinamento obrigatório contra o preconceito e sobre direitos civis será implementado em todo o departamento. Dias depois, o Tribunal Distrital realizou uma audiência pública, não para discutir os fatos, mas para formalizar a restituição e atribuir responsabilidade legal. Danica entrou no tribunal ao lado de Eli Calder, a única pessoa que a apoiou desde o início. Do outro lado do corredor, Blake Simmons estava sentado, cabisbaixo. Seu cabelo, antes bem penteado, estava agora emaranhado, seu rosto pálido, as mãos trêmulas enquanto assinava os documentos oficiais. O poder que antes brilhava em seus olhos havia desaparecido, substituído por um brilho vazio de medo e arrependimento silencioso. Tucker Reeves estava ao lado dele com o rosto inexpressivo, mas a gola da camisa molhada de suor. Durante toda a audiência, ele não olhou uma única vez na direção de Danica. O juiz leu a decisão em voz alta, com voz clara e ressonante. Com base nas provas apresentadas, os réus, Blake Simmons e Tucker Reeves, são considerados responsáveis por todos os danos físicos, custos médicos, danos morais e despesas legais incorridos pela tenente Danica Morgan. Indenização total, US, 1,75 milhão, a ser paga em 90 dias. O tribunal prendeu a respiração. Danica não sorriu, não abaixou a cabeça. Simplesmente observou os dois homens que antes acreditavam que um distintivo poderia protegê-los da verdade. Quando a audiência foi encerrada, Simmons olhou para ela uma última vez. Mas não havia mais arrogância em seu olhar, apenas a confusão atordoada de um homem que antes acreditava que seu rádio e sua papelada poderiam reescrever a realidade. Fora do tribunal, Danica recusou entrevistas à imprensa. Não fez nenhuma declaração. Simplesmente subiu os degraus de pedra onde um pequeno grupo de cidadãos esperava. Uma senhora idosa de pele branca deu um passo à frente, abraçou-a gentilmente e sussurrou com os lábios trêmulos: "Você fez o que nós deveríamos ter feito há muito." 2 semanas após a audiência final, o vídeo de 6 minutos e 12 segundos da câmera corporal, que outrora foi a faísca da indignação nacional, agora fazia parte do currículo oficial de uma escola secundária no leste de Maryland. O curso se chamava Cívica e Justiça, uma nova disciplina eletiva nascida da tempestade de debates sobre a reforma das artes liberais. A aula começou com uma pergunta simples: o que você faria se testemunhasse uma injustiça em uma rua movimentada? Na tela do projetor, o momento em que Danica foi algemada e depois reagiu com a precisão de alguém que havia passado por centenas de horas de treinamento militar foi reproduzido em câmera lenta. Abaixo, os alunos assistiam, alguns com admiração, outros em silêncio. A professora, Sra. Caton, pausou o vídeo no momento em que Danica olhou para a câmera.
Sua voz baixou para um sussurro, o que permite que alguém permaneça calmo quando cercado, insultado e julgado injustamente. É apenas treinamento? Ou é algo mais profundo? Algo forjado pela perda e pela crença em algo maior do que eles mesmos? Naquela tarde, Caton recebeu um bilhete dobrado e escrito em uma folha de caderno. Era de Caleb, um aluno do 9º ano com cabelos loiros ruivos, sardas nas bochechas e uma voz que gaguejava sempre que lia em voz alta na sala de aula. Dentro ele escreveu: Morgan é a primeira pessoa que me fez entender que força não é derrubar alguém, é não cair quando mentiras te cercam. Eu achava que justiça era coisa de adulto, mas não acho mais. Danica leu a carta em uma manhã tranquila de sábado, sentada em um ônibus urbano que ia do centro de Baton Rouge para o sul da cidade. A brisa que entrava pela janela aberta trazia o cheiro de grama recém-cortada e asfalto queimado pelo sol. No assento ao lado dela, um pequeno buquê de lírios brancos estava embrulhado em jornal. O ônibus parou perto do cemitério Shady Rest. Danica desceu e caminhou lentamente pelo caminho de pedra desgastado por 2 estações chuvosas. Ela chegou à lápide de Lorraine Morgan, sua mãe, enterrada sob uma copa de carvalhos antigos. Nenhuma medalha havia sido colocada ali, nenhuma homenagem televisionada, apenas um pedaço de terra silencioso marcando o fim de uma vida perdida para um sistema médico indiferente demais para se importar. Danica se ajoelhou, colocando as lírios na base da lápide, sem discursos, sem teatralidade, apenas um sussurro levado pelo vento. Eu consegui, mamãe. Desta vez, mantive minha posição diante de todos eles. Do bolso, ela tirou a carta de Caleb e a colocou ao lado das flores. Então você verá, pensou ela, que o sacrifício de um pode plantar a crença em outro. À distância, a luz do sol penetrava pelas folhas e caía no chão. Outrora esquecido, outrora uma nota de rodapé na história local, mas agora parecia o início de algo maior. Um lugar onde a memória não estava mais enterrada, mas iluminada pelas ações da próxima geração. Danica levantou-se, sacudiu a poeira dos joelhos e afastou-se do túmulo, não para deixar a dor para trás, mas porque sabia que a sua mãe estaria sempre à sua frente, em cada ato de justiça, em cada passo firme e nos olhos de uma criança que acabara de aprender que a coragem não vem do sangue ou da força, mas da escolha do que é certo, mesmo quando essa escolha nos deixa sozinhos. Em uma tarde no início do verão, a luz suave do sol se espalhava pela varanda de madeira de uma pequena casa na extremidade sul de Baton Rouge. A árvore de língua no quintal balançava suavemente com a brisa e o som das cicadas ressoava fracamente à distância, como se embalasse a vizinhança para um sono tranquilo. Em uma velha cadeira de madeira pintada de branco, Danica estava sentada com uma xícara de chá de menta na mão, os olhos seguindo os pardais que chilreavam ao redor da pequena bandeja de água perto da janela. Meses se passaram desde o julgamento, desde que o vídeo explodiu na mídia, desde o momento em que ela saiu do tribunal, não com uma medalha, mas com um veredicto que deixou uma marca duradoura naqueles que antes estavam à margem. Mais importante ainda, foi um lembrete de que simplesmente existir traz consigo uma responsabilidade. Com parte da indenização do processo, Danica fundou o fundo Ellie Rain em homenagem à sua mãe, com o objetivo de apoiar bolsas de estudo para estudantes negros carentes, especialmente aqueles que cursavam direito, saúde ou segurança comunitária. Para ela, não era apenas ajuda financeira, era uma forma de restaurar a fé no sistema desde a raiz. Cada vez que chegava uma nova inscrição, Danica dedicava tempo para ler cada linha, cada frase desajeitada de crianças que sonhavam em se tornar advogados, médicos ou policiais, mas ainda eram rotulados como ameaças em potencial por causa da cor da pele. Nas palavras deles, ela via a si mesma, a jovem Danica, tremendo no pátio da escola, chamada de menina negra problemática apenas por fazer uma pergunta muito direta. Ela não construiu um escritório grandioso, não contratou uma equipe de relações públicas, não convidou repórteres. Tudo aconteceu nesta pequena casa, simples, mas acolhedora, como o sonho que ela sempre carregou. Naquela tarde, enquanto organizava uma pilha de inscrições para bolsas de estudo, ela ouviu um carro parar do lado de fora. A porta de madeira rangeu ao abrir e ele, Calder, entrou, segurando uma torta de maçã da padaria favorita deles. Ele vestia roupas simples, mas seu olhar transmitia a mesma determinação do dia em que ficou ao lado dela cercada pela polícia. Eu ia mandar um e-mail, mas boas notícias merecem uma torta, sorriu ele, colocando-a sobre a mesa.
Danica assentiu e não perguntou nada. Ela sabia que Eli lhe contaria tudo aos poucos. O departamento acaba de aprovar uma nova política, começou Eli. Todos os policiais de patrulha agora devem concluir um treinamento sobre preconceito racial implícito e redução da violência. Seu nome foi incluído como um estudo de caso de resposta não violenta, sob pressão extrema. Acho que sua mãe ficaria orgulhosa. Danica olhou para ele por um longo tempo, depois exalou silenciosamente, seus olhos caindo sobre o chá à sua frente. Ela pensou em sua mãe, nas longas horas em que teve que prender a respiração, nos apelos que ficaram sem resposta na noite silenciosa, na voz final que pedia apenas mais uma chance de viver. Espero que sim, disse ela suavemente. Mais tarde, enquanto a luz do sol se esvaía no gramado, ele acrescentou. Sabe, algumas das crianças que viram o que aconteceu naquele dia na rua, algumas delas disseram que não evitam mais a polícia. Um menino disse ao professor. Se alguém como ela usasse um uniforme, talvez as coisas fossem diferentes. Danica ficou em silêncio. Ela se perguntou se uma pessoa poderia mudar alguma coisa. E então, naquele momento, ela entendeu. Ela não precisava mudar o mundo inteiro, apenas ajudar uma pessoa a acreditar que a mudança era possível. Ele tomou um gole de chá, recostando-se na cadeira, seus olhos vagando em direção ao jardim da frente. Houve uma pausa longa o suficiente para que Danica pensasse que ele poderia mudar de assunto, até que ele falou novamente, gentilmente, com cada palavra pensada. Você quer saber o que aconteceu com os outros dois? Danica não respondeu imediatamente. Ela ficou parada por alguns segundos, depois assentiu. Não porque desejasse vingança, mas porque precisava saber o que aconteceu depois de um capítulo que começou com injustiça. Eli pousou a xícara, girando-a distraidamente com um movimento familiar, e continuou. Simmons vendeu sua casa no subúrbio para cobrir parte do acordo. Ele morava em Oak Hill, com jardim perfeitamente cuidado e bandeiras em todas as varandas. Agora ele aluga um apartamento barato perto da zona industrial. Ninguém o cumprimenta. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Depois da última audiência, eu o vi saindo do tribunal. Não estava mais arrogante. Seu terno estava amarrotado, o colarinho torto, os olhos vazios. A imprensa estava observando, mas ele simplesmente seguiu em frente, com a cabeça baixa, segurando a bolsa como se tivesse medo que ela escapasse, mesmo que não tivesse nada além de alguns papéis. Danica não sorriu. Não havia satisfação em seus olhos, apenas uma calma firmeza, como se estivesse observando o último pedaço de ferrugem cair de uma estátua construída com poder emprestado. Eli continuou, agora com a voz mais baixa. Quanto a Reeves, ouvi dizer que sua esposa o deixou logo após o tribunal declará-lo cúmplice. Seus 2 filhos foram retirados da escola porque os colegas começaram a provocá-los. Ultimamente, ele tem trabalhado como um motorista para uma empresa de entregas pago por serviços sem seguro. Vi sua foto em um fórum de extrema-direita, tentando explicar que estava apenas seguindo o protocolo. Mas até mesmo os extremistas lhe deram as costas, dizendo que ele era fraco. Danica colocou a palma da mão sobre a mesa velha, os dedos traçando os sulcos gastos da madeira. A brisa da tarde entrava pela varanda, trazendo o cheiro de folhas novas e o canto dos pássaros. A justiça nem sempre precisa de um veredicto estrondoso, disse ela lentamente. Às vezes ela vem através do desvendamento silencioso de todas as mentiras, até que não há mais onde se esconder, a não ser no seu reflexo no espelho. O sol se pôs atrás das árvores, banhando a varanda com um tom dourado. Danica levantou-se e saiu, deixando o vento soprar em seus ombros. Na mão, segurava a carta de Caleb, agora ligeiramente amarelada, com os cantos suavizados pelo tempo. Ela a prendeu no pequeno quadro de avisos do fundo Ellie Rain, ao lado de uma foto de sua mãe, e acendeu a luz quente da varanda. A partir de agora, mais crianças negras acreditariam em seus sonhos, não fugindo do medo, mas enfrentando-o, assim como ela havia feito. Naquele dia, na Roosevelt High, o campus fervilhava com o barulho da juventude, mas a assembleia final do dia tinha um tom totalmente diferente. Todos os alunos do 8º e 9º anos se reuniram no auditório decorado com pôsteres motivacionais, bandeiras americanas e um grande banner com as palavras: a justiça começa com a compreensão. Danica Morgan estava atrás da cortina, observando silenciosamente os rostos de centenas de crianças agora focadas no palco, onde seu nome foi apresentado como convidada especial, ex-oficial das Forças Especiais, uma mulher que transformou a diversidade em força comunitária. Ela saiu sem uniforme, sem medalhas, apenas uma mulher negra com uma camisa azul escura e sapatos simples. Mas sua postura firme e seu olhar direto silenciaram toda a sala. Danica contou a ele sobre um dia de verão, como um breve encontro entre ela e 2 policiais deu início a um movimento.
Ela não contou o trauma em detalhes vívidos. Em vez disso, concentrou-se na escolha. A escolha de não retaliar, a escolha de usar a inteligência em vez dos punhos e, acima de tudo, a escolha de acreditar que a mudança é possível quando um número suficiente de pessoas decide se levantar. As crianças ouviam atentamente, algumas com a boca aberta, outras com as sobrancelhas franzidas e algumas com os olhos começando a refletir perguntas ainda não formuladas em palavras. Após a palestra, Danica foi convidada a sair para tirar fotos com os organizadores. Enquanto ela se levantava, ajeitando o cabelo, soprado pelo vento, uma mãozinha puxou gentilmente a barra de sua blusa. Ela se virou. Um menino negro, com não mais de 10 anos, vestindo uma jaqueta vermelha e um gorro, inclinou-se ligeiramente para um lado e olhou para ela com olhos tímidos e esperançosos. "Você ficou com medo?" Ele perguntou em voz baixa, mas clara. Danica se agachou, apoiando as mãos nos ombros dele, olhando nos olhos, como se o mundo inteiro tivesse parado. "Sim", disse ela, sem hesitar. "Claro que tive. O medo é real. É como uma luz no escuro, como o som do seu coração batendo forte quando você enfrenta algo desconhecido. Mas coragem não é não sentir medo. Coragem é escolher dar um passo à frente, mesmo quando suas pernas estão tremendo. E quando você anda com a verdade no coração, o medo nunca é grande o suficiente para te impedir." O menino assentiu lentamente, com os lábios apertados, como se estivesse guardando algo precioso. Danica deu um tapinha gentil em seu ombro e observou-o enquanto ele corria de volta para o grupo de amigos. Uma criança, uma pergunta, mas que atingiu o âmago de tudo que ela havia vivido e o motivo pelo qual continuava a se levantar e falar. Ao sair da escola, Danica deu uma olhada pela janela do corredor. Os alunos conversavam animadamente, alguns apontando para um quadro de avisos onde um pôster da aula dizia: "Silêncio é cumplicidade. Escolha falar." Ela se virou, sentindo algo mais leve dentro de si. Danica não esperava transformar todos os alunos ali em ativistas. Ela não esperava que eles passassem pela amargura que ela havia experimentado. O que ela deu àquelas crianças e a si mesma foi algo mais simples: a crença de que elas merecem crescer em um país onde inteligência, integridade e cor da pele não estão em lados opostos de um campo de batalha. A história de Danica Morgan não terminou com um veredicto, nem com uma grande cerimônia. Ela continuou nos olhos das crianças, nas cartas enviadas de todo o país e nas manhãs tranquilas em que ela ficava diante da turma, ensinando jovens mentes a ouvir antes de julgar e a se manterem de cabeça erguida, sem esperar por um pedido de desculpas, porque ela sabia que as faíscas da mudança raramente começam em grandes salões. Às vezes, elas se acendem a partir de uma única pergunta feita sob o sol do pátio da escola por um menino que antes sentia medo, mas agora aprendeu a não recuar. Isso é esperança. A história de Danica Morgan não é apenas um confronto entre uma mulher negra e 2 policiais. É uma colisão entre a dignidade humana e um sistema condicionado a julgar pela cor da pele e pela audácia de se manter de cabeça erguida. Quando a mão da autoridade tentou apertar seu controle sobre a verdade, Danica não se curvou. Ela não reagiu com raiva, mas com equilíbrio, disciplina e a determinação clara de alguém que já havia sobrevivido a campos de batalha muito mais difíceis do que qualquer rua americana patrulhada pelo preconceito. Mas um único ato pode abalar todo um sistema. E o que acontecerá amanhã, quando a pessoa algemada for você? O que você acha que deu a Danica a verdadeira força para permanecer firme sob o peso dos olhares julgadores? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se a jornada de Danica te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se para que a voz da justiça nunca seja abafada pelo silêncio.